Salve galera, ID Joe, Scale 1/6 na área, nosso cafezinho, tudo beleza? Seguimos com as histórias antigas, as HQs antigas do Falcon, e hoje a gente vai falar dessa aqui, pessoal, o super roubo do petróleo. Então aqui, primeira coisa que acontece na capa, uma briga com bastante ação. A gente subentende que tem dois Falcons aqui diferentes. E um pouco diferente das outras revistinhas, eu vou falar um pouco da história aqui geral. E depois eu selecionei alguns quadros para não ficar tão maçante o contar a história, tá? Então aqui o que acontece, pessoal? O Falcon, tá ele e o Julius Hawk sobrevoando uma fronteira de dois países que tem petróleo, e eles estão falando sobre um roubo, um super roubo de petróleo pelo subterrâneo, que é legal. E aí o Falcon é colocado nessa área, né, de forma estratégica, né, meio agente, para descobrir o que realmente está acontecendo e arrumar provas de que isso está acontecendo, para poder incriminar quem está fazendo. Então, no decorrer dessa história, o que acontece aqui? Primeiro, ele salta de um helicóptero, onde eles já estavam conversando. Chegando na mata fechada, ele acaba sendo surpreendido por uma onça, que aqui é um negócio nada legal pro Falcon. Pô, o cara matou uma onça. Aqui queimou o filme, né? E aí, ele começa a fazer um reconhecimento do local, à distância, e ele descobre que além do petróleo, o povo local estava sendo escravizado para trabalhar forçadamente e encobrir os rastros, encobrir todas as provas de que esse petróleo estava sendo roubado. Tá? Então tem uma condição, um dos escravizados, uma dessas pessoas, estava fugindo, acaba encontrando ele no meio do caminho, como vocês podem ver aqui, ó. Assustado, armado, e ele consegue convencer a pessoa rapidamente a ajudá-lo, porque ele estava lá para salvar todo mundo. Ele acaba se infiltrando propositalmente no meio dessas pessoas que estão escravizadas, né? Leva uma baita de uma surra, acaba sendo preso, leva uma baita surra mesmo, chicotado e tudo mais, acaba sendo preso, consegue se soltar, fugir da cela, e acaba se fantasiando, não, acaba roubando a roupa de um dos soldados, né, que ele deu choque na cela para conseguir fugir, e se infiltra no meio dos outros soldados para conseguir as informações mais detalhadas dessa ação, do roubo, arquivos, gravações, e consegue. Então ele consegue, registra isso, começa a fugir, só que no meio dessa fuga já descobrem que ele está se passando por um dos guardas. E aí ele vai, foge, começa o tiroteio, para lembrar que ele não tinha nenhuma arma, a arma que ele tem é a arma de um dos soldados, tá, que ele pega, ó, como vocês podem ver aqui embaixo. Ele consegue fazer com que as pessoas que estavam escravizadas lá se soltem, né? E, para surpresa de todo mundo, no meio do fogo cruzado, o helicóptero da FIS com Julius Hawk e com o piloto vem para socorrê-lo bem na hora. E pelo jeito ele deixa a galera aqui à deriva, né? Mas enfim, o pessoal parece que fica bem porque foi solto. E a história acaba. Fim. Então ele conseguiu as provas. Na verdade, o objetivo dessa história eram as provas, tá? Que eles tinham para definir que realmente estava tendo o super roubo. E aí, pessoal, o que a gente nota? Essa história aqui, ela volta a ser desenhada pelo Michio Imashita. Percebam que a fisionomia
do rosto do Falcon é diferente da nossa última história. O desenho, em geral, a linguagem é a mesma, que eu acho que é bem característico da época, mas o rosto, ele é diferente, é igual à primeira. É um rosto mais largo, né? Com traços mais brutos. O da última história, ele tem um rosto mais sutil, um rosto mais agradável, mais de galã, como eu falei na antiga história. E aqui, pessoal, eu selecionei então alguns quadros que eu achei interessante comentar, como se fosse uma análise que eu fiz há muito tempo atrás na faculdade, na teoria de comunicação. Então, o primeiro quadro é esse aqui, ó, onde a gente tem uma interação dentro do helicóptero do Falcon com o Julie Hawk e com o piloto. Percebam que é duas direções diferentes que são mostradas na imagem, aonde ele cria uma redução do espaço entre os dois para comunicar, para perguntar o que ele deveria fazer. E aí ele, depois de explicado, ele se põe à disposição para fazer o salto e fazer o reconhecimento. Então esse aqui é um primeiro ponto. Isso aqui é a tal da proxêmica, né? É o espaço físico entre duas ou mais pessoas, que é definido por uma questão cultural. É aquela história da bolha pessoal, né? Umas culturas têm a bolha maior, outras têm a menor, que deixam que você chegue mais perto dela sem se sentir invadido ou sem invadir. Aí a gente tem aqui na página 6 e 7, primeiro ponto é a figura Salto Fantástico, que se enquadra totalmente aqui nessa história. Percebam que ali no fundo, ó, a gente já colocou o nosso Salto Fantástico autêntico aqui, um pouco diferente do original, mas é um salto fantástico, né? Então, para lembrar que essa figura ela poderia se encaixar aí na história por causa do salto de paraquedas. Aí a gente tem o ataque à onça que eu falei antes. Então, tu tem aqui, ó, aqui a gente começa com primeira análise de fisionomia, né? A expressão dele de surpresa, meio assustado, meio surpreso, tenso em ver o que queria fazer. Inicialmente, ele mostra uma certa negação em ter que se defender em relação à onça, mas acaba matando a onça com uma facada. E isso aqui eu não gostei, particularmente não gostei. Acho que ele podia dar uma afugentada na onça, dar no mata-leão, mas tudo bem, aí é a minha opinião, né? Então, na página 6 e 7 a gente tem essa exploração. Não se explora muito, né, aqui, a fisionomia, elas são bem próximas uma das outras, né? Tirando algumas ações assim, ó, tipo de grito, abertura de boca. Na página 8, a gente tem aqui uma sequência de 3 quadros, né? Então percebam o seguinte, ó. Aqui é uma coisinha legal que no livro do Scott McCloud ele fala. Aqui ele está pensando, vendo aonde ele vai. Deixa eu tentar achar a folha aqui reta. Aqui ele está pensando, né, se ele vai conseguir localizar o que está acontecendo lá. Esse segundo é uma vista lateral dele novamente já observando. E aqui é o terceiro. Percebam que se eu tirar esse quadro aqui do meio, se isso aqui fosse uma sarjeta, ó, eu conseguiria passar exatamente a informação que está sendo passada em 3 quadros, só que em 2. Estão vendo? Ó? Ele localizou o lugar e olhou. E esse espaço aqui no meio, que seria uma sarjeta, daria uma margem para tu imaginar o que acontece no meio dessa microação, nessa pequena ação. Mas é um opcional. Isso aqui é uma característica de quadrinho japonês, que é mais denso, uma história mais picadinha, mais passo a passo, né? Então aqui não tá errado, tá, pessoal? Mas é uma opção, ó. Perceberam? Aí aqui embaixo a gente tem a visão, ó, macro pelo binóculo, né? Uma outra peça que aparece aqui é o famoso binóculo do Falcon, quase todo mundo tem, aquele que todo mundo tem, na verdade. E aí, como eu falei antes, ó, ele desce sem nenhuma arma, aqui ele é surpreendido por um dos escravizados que estavam fugindo. Ele se mostra surpreso. Aí a gente tem um close aqui, ó, o ângulo de visão, mostrando que ele identifica o cara
como sendo um fugitivo por causa dessas correntes no pé, ou dessas algemas de perna, né? Aí aqui ele faz um gesto manual, que a gente pode chamar de gesto, um indicador ali, um indicativo, tentando mostrar uma direção, em conjunto com uma leve fisionomia de reconhecimento com a pessoa, fazendo um convencimento, né? Então ele mostra que ele viu que a corrente, o cara deve ter se fugido, que ele viu a corrente no pé do cara, e o cara aqui com uma fisionomia meio de medo, meio em dúvida se deveria acreditar nele ou não. Então são gestos, né? Aqui a gente poderia colocar como um gesto adaptador, porque ele está falando uma coisa e está indicando com a mão uma direção. Então seria um gesto adaptador. Aqui a gente tem a fisionomia de medo e de desconfiança, né? Ó, o franzido da testa. E aqui nesse outro quadro, aí ele já apresenta a mão indo em direção a ele, numa comunicação. Aqui de novo a gente tem a proxêmica, ó. A gente tem um espaço entre os dois. E ele já está vindo com a mão para poder recolher a arma. Bem característico que a gente vê em filmes, né? Quando a pessoa vai recolher a mão do outro. Aí, desse quadro, percebam que a gente tem a sarjeta. Então aqui você subentende que o cara entregou a arma para ele e eles vão juntos até a cerca que separa aquele espaço onde os caras estão sendo escravizados. Quando ele chega ali, ele avisa o Falcon falando que a cerca ela é elétrica, né? E aqui a gente vê a possibilidade de uma outra aventura que eu não tenho, mas que é o alta voltagem, né? Que seria o cara, algumas ferramentas do alta voltagem, mas a ideia do alta voltagem de poder cortar a cerca sem ter uma carga elétrica sobre o próprio corpo. Então, eles trocam de roupa, né? Trocam de roupa para que o Falcon passe por um dos fugitivos. E aí decidem aqui, ó. Percebem que a fisionomia não traz muita informação de linguagem, né? O balão e o campo inteiro do balão te dá uma informação, mas não é exatamente nem rosto, nem mão, tal. Alguns detalhes mostram equipamentos que ele está guardando para um uso futuro, uma cordinha, né? Nada muito elaborado. De novo, não tem faca, não tem arma. E aqui, ó, quando ele entra na cerca, disfarçado, eu ia falar fantasiado, disfarçado de fugitivo, o cara agradece já de antemão o povo dele que está sendo todo pego ali. Ele chega numa moita e já consegue a visualização do pessoal trabalhando forçado. Aí o plano é o seguinte, se infiltrar. Leitura deitada, ele vai correndo em direção como se estivesse fugindo, faz questão que o guarda o visualize, o guarda também é surpreendido, virando a cabeça bruscamente. E aqui uma outra expressão gestual, fisionomia, o grito, testa franzida, nervoso, alerta com o verbal para parar, e ele consegue o que ele queria e acaba sendo preso. Mas eu acho que ele não contava que levaria uma surra. Então aqui ele é levado ao superior. Quando ele chega no superior, ele já consegue identificar alguns equipamentos, né, que ele pode conseguir prova sobre o super roubo. E aqui também a gente tem uma questão de proxêmica, ó. Olha só. O superior está sentado e eles dois estão em pé. Então esse cara ele é hierarquicamente inferior a esse. Tá? Então ele é apresentado ao superior, que nem se levanta, só os dois continuam em pé. E o cara dá uma ordem aqui, ó, de novo. Um gesto de indicação. Né? Aqui a gente poderia colocar também como, ó, sem o gesto você não tem a indicação do que é para ser feito. Lógico, tá lendo aqui, mas aqui tá fortalecido, né? Com um gesto manual, gestual, um adaptador novamente, para que ele vá ter esse tipo de castigo. E aqui, a mão no ombro, a gente percebe novamente que o soldado já vai direcioná-lo, então já está apertando o ombro dele, falando tipo, vamos para lá. Né? Aí de novo aqui, ó, a gente tem a sarjeta, você subentende esse espaço todo, né, da história,
da maneira que tu quiser, corredor, saindo da sala, por aí, e ele já aparece preso num pedaço de pau, e ele começa a receber as chicotadas. Isso aqui provavelmente era coisa que ele não contava. Aqui a gente já tem um pouco mais de ação em relação ao primeiro quadrinho desenhado pelo Michio. O movimento do chicote bateu e o rosto já como se já tivesse levado. Isso aqui melhora a ação. Então aqui novamente, ó, ação de chicote e o rosto levado. Não deixa a cena estática, ela fica um pouco mais dinâmica. E aí ele apanhou. Os outros presos acabam sendo expostos, né, para ação. E aí aqui a gente tem, ó, ele jogado, levou uma surra mesmo. O cara abre a porta, joga ele fica jogado ali na cela, com uma cara de quem tá detonado, mas ao mesmo tempo mostrando uma postura de que vai se levantar, vai se rever. Levantou a todo custo, pensou o que fazer, conseguiu ter uma ideia com os fios que ele tinha levado e criar uma espécie de armadilha elétrica na porta da cela. Então aqui de novo a gente tem o gestual das mãos, ó, que não passa nenhuma comunicação em si, mas passa uma informação detalhada do que ele está fazendo, né? Como armadilha, digamos, no circuito ali. Fez barulho, chamou o soldado. A hora que ele encosta na porta, leva um baita choque. Aí a fisionomia aqui, ó, de dor, surpresa, horror, de choque, né? Elétrico. Aqui a gente tem o soldado caído. Ele consegue recolher aqui, ó, com o próprio fio arame chaves, sai, troca a roupa com o do soldado, consegue sair da cela. Aqui a gente tem um pequeno gesto também indicando para um outro soldado que na verdade ele diz que o prisioneiro estava mal, sofreu um circuito elétrico ali, levou um choque. Aí a gente tem aqui ele pegando algumas informações e acaba gravando, né, o comunicado do superior, comprovando que estava tudo sob controle, que estava tendo rolo lá, né? Então ele vem aqui, ó, pensou em gravar conversa e realmente bota um gravador, como vocês podem perceber, ó, indicação da mão, ligando o dedo ali, o cara passando a informação que o plano estava todo certo e ele conseguiu a confissão que ele queria, gravado. Então já era uma prova. Em seguida, ele sabia que não ia durar muito tempo, um outro guarda vem avisando que o prisioneiro tinha fugido, ele já começa a sair correndo, existe aqui, ó, detalhes das mãos, mostrando que ele está procurando mais provas físicas, né, documentos que comprovem ali o roubo. Então aqui ele está com uma leve cara de satisfação, um pouco de, não chega a ser sorriso, mas um rosto um pouco mais leve, que conseguiu o que estava procurando. E aí ele sai, os caras já estão preparando todos os soldados, todos os guardas para procurar ele, que ele tinha fugido, estava no acampamento ainda. Ele faz foto dos documentos com uma máquina que era bem característica dos anos 80, né, provavelmente com filme ainda. Hoje qualquer celular é 3 vezes menor que essa máquina. E aí aqui ele decide fugir no meio dos caras, dos guardas. Foge no meio dos guardas, acaba gerando uma tremenda confusão, quebra os caras de porrada. Aí a gente já vê umas onomatopeias aqui, ó, de ação, desenho em movimento, área de contato com POF, né? A onomatopeia está um pouco melhor do que a primeira ali que a gente viu, ó. Aí a área de queda de um dos guardas, outro guarda, né, sem um fundo detalhado, só a questão da ação de tiro. Aí o cara começa a atirar, ele vai lá e acerta o cara mesmo assim. De novo, ó, movimento posterior ao golpe, ponto de contato. E aí ele pega a chave dos prisioneiros, dá na mão dos prisioneiros, foge, tá? De novo aqui, ó, a gente tem um gestual não verbal da mão, tipo, venham comigo, acenando com a mão.
né? Falou e também puxou, né? Vem comigo, vem comigo. Aqui, ó, meio de preocupado, pegou a chave, mas estava preocupado, fisionomia. Aqui os caras já estão se soltando. Aí, o sinal de alerta de um dos guardas indica um tiro pro alto, sinalizando, ó. Tipo, me sigam, façam o que eu faço, façam o que eu tô fazendo. E ele novamente aqui é o indicador. Percebam que eles usam bastante, né? Pra lá, pra cá, você. Tudo muito indicado. Então, ó, Falcon gritando, fisionomia de quem tá gritando, indicando. O balão com bastante agudeza aqui, ó. Então, um balão que, pá, né? Grito. E aí, vamos, 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 vamos. Conseguem fazer os caras fugirem. Tiroteios em cima dele. Ele começa muitos soldados atirando, muitos guardas. E nesse meio tempo, ele é surpreendido pelo helicóptero da FIS, que joga uma escada, recolhe o Falcon, os prisioneiros fogem. Aí a gente já entende aqui, ó. A gente pode entender que isso foi feito diretamente ou não, né? Mas eles estão num lugar seguro. E o Falcon vai embora com as informações. Aí o engraçado é que aqui, ó, ele tá com uma cara um pouco surpresa, porque ele pergunta como descobriram que a munição dele tinha acabado, e os caras falam, bom, se tu não tiver as provas, a gente vai ter que te deixar lá de novo. E assim vai, tá? E aí, não, a prova tá aqui, então a gente vai pra casa. Feito, galera. Essa aqui então é a primeira história dessa revista. E a segunda aqui é o Sósia do Falcon. Segura aí que a gente já vai começar com ela. Então, pessoal, aqui ó. O Sósia do Falcon. O que acontece aqui? O Falcon tá de férias no final de semana, curtindo, enfim, tá em descanso, né? E ele recebe uma chamada do Julius Hawk às pressas, que ele tem uma missão. E essa missão, ele no meio das gatinhas, e não é uma, tá, galera? Aqui, ó, são 3. Ele tem que buscar um cara, né? E aí, o que acontece? No meio do caminho, ele é surpreendido por uma das mulheres que pega uma carona com ele e por mais uns capangas e acaba sendo preso, aprisionado, feito como refém, né? Então a mulher acabou traindo ele. Chegando no local, no cativeiro, tinha mais um outro cara, né? E qual que era a intenção deles? Fazerem uma máscara que o outro cara pudesse ficar igual ao Falcon se passar por ele. Então, eles fazem a máscara, né? Se passam por ele para ir buscar o cara no aeroporto. Porque esse cara que eles iam buscar é esse tal de Dr. Karan, que tinha uns planos atômicos secretos, né? Então, isso aí era uma coisa que poderia ser vendido para qualquer país que tivesse interesse nisso. Só que nesse meio tempo, né? O que acontece? O Falcon consegue se soltar, continua fingindo que é um dos bandidos, e na hora de buscar o senhor doutor lá, ele vai com a Lana, que é a mulher, no aeroporto, mas na hora H ele se mostra como Falcon, fingindo que estava com a máscara, mas não tinha máscara nenhuma, porque era ele mesmo, tá? Então a história é essa. Essa aqui é mais curtinha. Igual a primeira do primeiro desenho lá do Mitchell. A primeira história é mais longa e a segunda um pouco, bem mais curta, né? Então o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, uma panorâmica, né? Uma foto aqui, ó. Um desenho panorâmico de uma casa com piscina, bem bom. 3 mulheres e o Falcon no meio. HQ pra criança, hein? Aí a gente tem aqui, ó, detalhes dos quadros, né? Falcon sendo surpreendido por uma ligação, já que ele estava de folga.
Aí ele surpreendido, depois ele com seriedade falando, aliás, desculpa, ele com surpreendido e o Julius Hawk do outro lado da linha falando sério que ele tinha uma missão. Aí ele diz que, né, o cara desligou, então ele já subentendeu que, tipo, tem que ir. Aí ele se veste rápido aqui com a roupa verde. Então, pessoal, já deixei aqui do fundo, ó, o nosso DG-CB2, que é um Adventure Team, mas passa por um Falcon, então é como se fosse o combate, né? Uniforme verde. Ele veste aqui, gestual, pega a estrada com a Lana, e no meio da estrada a Lana faz uma pequena surpresa para ele, ameaçando ele com uma arma. E ele que aparece bem com o uniforme verde, percebam que aqui ele não tem barba, tá? Ele vai ser pego, como eu falei antes, né? A gente tem os quadros aqui, ó. Um dos capangas, olha a fisionomia do capanga, gestual de maldade, franzido, aquele riso mostrando o canto da boca, o outro também meio sarcástico. Aí aqui a gente tem, ó, o cara dando uma porrada nele, ele com fisionomia de dor, o cara de quem aplicou a dor e de satisfação, ele acaba sendo derrubado, colocam ele no carro e levam ele pro destino, como eu falei antes, né? Chegando lá, eles encontram esse professor, que é esse cara aqui, né, que vai preparar a máscara, baseado no máscara. E aí, nesse meio tempo, o pessoal começa a achar estranho na física, ele tá demorando. Então, a fisionomia já de nervoso no telefone. Por que o cara tá demorando, sendo que já faz meia hora que ele saiu? No mesmo tempo, a máscara fica pronta, eles colocam no Jack, que é um dos capangas, para ficar parecido com o Falcon, e plan, virou o Falcon. Nesse meio tempo, o Falcon acorda, a Lana, um gestual aqui de surpresa, os olhos arregalados, boca aberta, bem fisionomia. O Falcon aqui também com a fisionomia bem marcada, meio de tonto, quem acabou de acordar. E aí o Brutamontes volta a prendê-lo na cadeira, ó, como vocês podem ver aqui. E aí aqui as piadinhas, né? Ele começa, não sabia que tinha um irmão gêmeo, balão, mais um campo meio fechado, ele com o corpo quase inteiro sentado e os outros dois aqui aparecendo. E aí aqui ela, pela postura, ela parece meio irônica com a mãozinha. Olhem como o gestual da mão faz toda a diferença na comunicação, ó. Né? Que ela fala, Jack vai cumprir a missão em seu lugar, Falcon. Com a mão, tipo, né? Irônica, sarcástica. E ali, o Falcon chegando, né, na sede da FIS, Julius Hawk começa que estava preocupado, aí fala para ele que teria que buscar o Dr. Karan, mostra a foto do cara, ó, porque tinha que buscar, aí ele pergunta o que tem que fazer, e aí ele volta pro laboratório e avisa a Lana que esse cara tinha que chegar meia hora, na frente do Falcon de verdade que tá mais ao fundo, eles estão mais distantes, dá pra ver pela silhueta toda preta, né? E aí aqui a gente tem, ó, ela falando, né, verbalmente aqui, que o Jack, se passando por Falcon, vai buscá-lo. Porque eles querem... Aí o Falcon pergunta para um dos capangas por que querem pegar ele. Ele falou porque os caras têm os códigos atômicos e os planos atômicos. E eles conseguiriam vender para qualquer país aquilo, pagar uma fortuna. E aí, beleza. A Lana vai lá, deixa o falso Falcon, o helicóptero desce, né? Ó, detalhe do avião visto por cima. Aqui a gente também tem uma passagem, né? De sarjetas. Aí uma panorâmica geral aqui, quando você não consegue identificar nenhum dos personagens, e depois um close mostrando o doutor descendo. Em seguida, o falso Falcon, crente que ia conseguir cumprir o seu plano. Enquanto isso, o verdadeiro Falcon
percebe que a cadeira tem rodinhas e ele consegue se deslocar, quase dando um soco de corpo, um strike, como ele chamou aqui, no capanga. O capanga é surpreendido, olha a cara dele de surpresa, olhos arregalados, surpresa, ao mesmo tempo medo e raiva. É surpreendido, Falcon se solta, ele sai na porrada, né? Aqui, ó, aí tem um pouco mais de dinamismo. Chute bem parecido com o da capa, dê uma olhada aqui, ó. Capa, colorido diferente, e olha aqui, ó. Praticamente o mesmo desenho menor, né? Percebem? E aqui, o Falcon leva um contra-ataque, mas no final das contas acaba saindo bem. Dá um porraço no troglodita e pega a arma dele. Sai correndo, posição dinâmica, né, de velocidade. E aí no aeroporto, o doutor é surpreendido pela Lana e o Falcon verdadeiro pega um caminhão, ó, até acaba surpreendendo o motorista do caminhão armado, que não tem nada a ver com a história, para pegar o caminhão emprestado. Chega lá, ele pega o caminhão e consegue parar, né, a Lana e o falso Falcon. Aí parou, o falso Falcon desce, ele volta do caminhão como se fosse o cara falso. Aí ele finge que é, ó, mas no final das contas ele não era. Na verdade ele tira a arma da Lana, aqui a gente subentende de novo, ó. Existe uma lacuna, né, aqui o nosso cérebro que cria esse intervalo aqui, ó, entre tirar o rosto e ela se confundir e daqui a pouco ele aparecer com a arma, né? Aliás, ele não tirou a arma dela, né, porque ele tava com uma outra arma na mão, mas ele apresentar uma outra arma para ela e se mostrar como Falcon. E aqui, ó, eles estão de novo pegando o doutor. Ele tá pegando o doutor Karan ali, tá? Feito, galera. Então essa aqui é a historinha número 3. Eu espero que vocês tenham gostado, caso vocês não conheciam. E o legal daqui é algumas coisas da fisionomia, né? Vocês percebem que os desenhos não são muito requintados, são sutilezas, mas essas sutilezas é o suficiente para mostrar alguma linguagem não verbal. Então aqui, ó, surpresa da Lana, essa ideia de mostrar aqui, ó, tô com a máscara, né, porque ele botou a máscara do cara em cima, aí ele aparecer como Falcon, e aí ele como Falcon tirar a máscara de Falcon e tá por cima dele. Feito, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram, dê um joinha, nos siga, e em breve a gente vai trazer mais novidade aí nesse universo Falcon e na escala 1/6. Valeu, grande abraço.